Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito material gratuito, muito mesmo, e tem também uma loja virtual onde eu vendo e-books, livros, cursos online e videoaulas para download de minha autoria e de mais de 200 autores brasileiros com os quais eu tenho parceria. Todo dia tem novidade. Não deixe então de acessar o juliobatiste.com.br. Aqui no nosso canal no YouTube, nós temos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, mais 700 videoaulas. Mas toda semana, sem exceção, eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre assuntos relacionados à informática, Excel, Access, Windows Server, programação, VBA, programação PHP. Sobre o SAP já tem mais de 70 cursos, 70 vídeos aqui no canal, enfim. Toda semana tem de 5 a 7 novos vídeos. Então, sempre acessem. Não esqueçam de se inscrever no canal, que daí vocês serão avisados via e-mail sempre que um novo vídeo for publicado. E para você que se interessa em Windows Server e Active Directory, deixo a dica desse livro aqui, que é um curso completaço do Windows Server e Active Directory. Serve para quem é completamente iniciante, ele vai do completamente iniciante ao avançado. Se aplica ao Windows Server 2012, 2016 e 2019. Se tiver mais interesse, tá aqui o link, tem todas as informações lá. Valeu? Vamos à nossa videoaula de Windows Server e Active Directory. Um excelente estudo a todos! Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008. E nessa primeira aula do módulo 6, eu vou explicar um pouco sobre as fases de planejamento para a migração do Windows Server na rede de sua empresa, em que eu vou debater algumas das fases que elas devem ser seguidas para que você consiga ter uma boa implementação do Windows Server na rede de sua empresa. Então, essa aula ela vai ser dividida da seguinte maneira. Primeiro vamos conhecer o que é o significado de planejamento e depois as vantagens de um planejamento no Windows Server. Por fim, vamos então debater as questões de fases de planejamento, em que essas fases elas são divididas em objetivos de negócio, objetivos da TI, que você deve conhecer as questões onde essa empresa está inserida, ou seja, o ramo de atuação, para que você consiga ter uma boa implementação do Windows Server, como também conhecer as necessidades dos departamentos. Vamos debater a questão da elaboração do documento de rede, as vantagens que isso te dará quando você fazer outra implementação do Windows Server na rede da empresa. Vamos debater a questão de escopos, a questão de laboratórios, sejam de testes, e a questão de você ter um projeto piloto em que você vai implementar essa nova versão em uma parte da empresa e verificando ali os erros que isso pode te dar em questão de compatibilidade de programas e entre outras configurações voltadas à questão do sistema. Você vai conseguir trabalhar nesses problemas e então quando você implementar o Windows Server em toda a rede da empresa, vai ser com uma quantidade menor de problemas e então você vai conseguir ter mais êxito nessa implementação ou nessa migração do Windows Server na rede de sua empresa. Então, começando a aula, primeiramente eu vou explicar um pouco sobre o planejamento. O planejamento, no pé da letra, ele é uma ferramenta administrativa em que ele vai te possibilitar você perceber a realidade, né? Ou seja, você vai avaliar os caminhos, construir um referencial futuro e, entre outras informações da empresa ou então do objetivo que você quer. Então, o planejamento ele é fundamental para que você consiga implementar o Windows Server com um êxito de quase 100% na implementação da rede da sua empresa, e ele vai te trazer ali uma questão de uma previsão futura sobre os possíveis erros que poderão ocasionar essa nova implementação e vai te dar um norte ali de como você conseguir consertar esses possíveis erros. Então, o planejamento ele é fundamental para que você consiga implementar essa nova versão do Windows Server na rede da sua empresa, ou então você faça o upgrade se for a necessidade.
O planejamento ele te dá inúmeras vantagens, além da questão de uma boa organização e uma sequência lógica dos passos em que tu deve seguir, como também o aumento de foco e de flexibilidade, melhoria na coordenação, ou seja, através desse planejamento você vai ter ali a questão de conseguir dividir essas tarefas para várias pessoas ao mesmo tempo, e isso não vai te dar uma questão de sobrecarregação ali de várias tarefas, vai ter uma melhoria no controle, você vai conseguir também através do planejamento ter uma melhoria na administração de tempo, vai te proporcionar rapidez no processo, reduz distorções existentes, complementa a estrutura, entre outras vantagens que um planejamento ele te dará. Além disso, ele vai motivar também e integrar as pessoas, né? Ou seja, essas pessoas que estão trabalhando nessa implementação do Windows 7, elas conseguirão trocar informações entre si e vai melhorar a questão do relacionamento entre elas. E por fim, que é o mais importante, em que eu posso te dizer que o planejamento ele vai te dar, é a questão da solução de problemas antes mesmo que apareça. Então, através desse planejamento que você faz, você vai colocar no papel, no caso do Windows 7, um programa específico, pode ser o MS Project, entre outros, ele vai te dar ali um norte dos problemas que poderiam acontecer caso você fizesse essa implementação dessa nova versão na rede de sua empresa, e vai te dar então uma solução para esses problemas, uma vez que você vai trabalhar antes mesmo que aconteça. Então, o planejamento ele não é perda de tempo, mas sim é ganho de tempo. Às vezes muitas pessoas dizem que você fazer um planejamento é chato, eles só inserem ali o CD, enfim, de um sistema que ele vai implementar e não faz um planejamento porque acha que é perca de tempo. Mas não, ele é um ganho de tempo, uma vez que você vai fazer ali toda uma questão lógica dos passos que você vai seguir, né? E nesse planejamento você vai fazer um estudo de todo o ambiente, das migrações, dos possíveis impactos, dos objetivos e dos caminhos necessários para que essa implementação ela ocorra com sucesso. Então, o planejamento ele vai te dar ali um ambiente de qualidade e com probabilidade muito baixa de enfrentar problemas futuros, uma vez que você vai ter uma forma de documento ou utilizando um programa, e vai te detalhar ali tudo em relação à questão dessa empresa, né? Isso vai poder te ocasionar ali uma boa implementação do Windows 7 em 2008 e não vai te trazer ali problemas ou dores de cabeça futuras. Então, em relação a essa fase de planejamento no Windows 7 em 2008, ela se torna eficaz quando você segue ali várias etapas. A primeira etapa que você deve seguir é a questão dos objetivos de negócio, que é você conhecer essa empresa no qual você vai implementar, para que quando você consiga implementar essa nova versão, ela seja adequada à questão do objetivo do negócio da empresa, ou seja, se realmente essa nova implementação do Windows 7 vai fazer com que essa empresa ela se torne mais competitiva na área que atua, como também conhecer o ambiente da rede atual, que é uma das fases que deve estar no planejamento para essa nova versão, para que, uma vez conhecida essa questão do ambiente atual da empresa, né, toda a sua estrutura física e lógica, você consiga definir a questão do melhor escopo e você consiga planejar a migração, em que você consiga criar laboratórios de testes e, por fim, tem um projeto piloto em que você vai implementar o Windows 7 em uma determinada parte da rede dessa empresa, e que, tendo êxito nesse projeto piloto, você leve a migração para toda a estrutura dessa empresa. Então, eu vou debater agora as principais fases desse planejamento, que são categorizadas nessas fases aqui, e o que cada um te dará e como você fazer elas para que você consiga uma boa implementação do Windows 7 na rede de sua empresa. A primeira fase é a questão dos objetivos de negócio. Então, os objetivos de negócio é basicamente você conhecer ali a questão do contexto
da empresa no qual ela está inserida, né? Que no caso é conhecer as questões de missão, valores e todas as informações referentes a essa empresa. Então, o objetivo de negócio são os resultados quantitativos e qualitativos que a empresa precisa alcançar em prazo determinado, ou seja, é a questão do objetivo da empresa, seguindo ali a questão de todo o seu organograma para que ela consiga atingir aquele objetivo, né? Enfim, a primeira coisa que você deve saber antes de fazer essa implementação do Windows Server 2008, é conhecer essa questão dos objetivos de negócio, que é todo o ambiente no qual essa empresa está. Uma vez compreendida essa questão dos objetivos de negócio, né, você vai ter que entender o porquê de estar fazendo a implementação e a atualização do sistema, né? Então, antes de eu levar essa implementação ou atualização do sistema para a parte prática, eu devo entender o porquê eu estou fazendo essa nova implementação ou essa atualização do sistema baseado em uma versão que já tem ali essa empresa. Isso porque muitas vezes as pessoas desejam implementar uma nova versão do Windows Server, mas não sabem o porquê realmente de estar implementando, se há realmente a necessidade dessa implementação do Windows Server 2008. Não é porque, na maioria das vezes, é uma nova versão, que essa versão tem que ser atualizada de uma maneira rápida ali na rede dessa empresa. Então você tem que entender, além da questão de como essa empresa trabalha, todo o seu contexto, mas também entender o porquê de você estar fazendo essa implementação, uma vez para que você chegue à conclusão se é realmente necessário fazer essa implementação da nova versão na rede dessa empresa, né? Então, após isso, você compreender ali todo o ambiente dessa empresa, baseado ali na sua missão, valores, e se essa nova versão no qual você vai implementar, ela vai te trazer questões de melhoria na questão da competitividade dessa empresa em relação às outras, você tem que levantar alguns argumentos para a direção ali, no caso, que justifique essa mudança, né, essa nova implementação. Então, alguns dos argumentos que você pode levar para convencer ali os diretores para que atualize essa nova versão do Windows 7, além da questão de segurança, é dizer, por exemplo, que essa nova versão ela vai aumentar a disponibilidade de serviços em quase 99%, e aumentando essa disponibilidade de serviços, vai acontecer a questão de reduzir ali o SLA, né? Que o SLA é o tempo de serviço, o tempo de resposta em que você vai resolver aquela solicitação de chamado, e com isso ela vai se tornar mais competitiva no mercado, uma vez que ela está aumentando a disponibilidade dos serviços, está diminuindo o SLA, né, que seria o tempo para resolver aquele chamado, e a empresa se tornar mais competitiva no mercado, uma vez que está reduzindo o tempo de resposta do usuário. Então, reduzindo esse tempo, ela vai se tornar mais competitiva, e com isso ela vai trazer mais lucro para essa empresa, satisfazendo assim as questões de necessidades dos clientes. Outra questão é que você pode argumentar que dizer que essa implementação ela vai dar uma infraestrutura mais segura e mais rápida, garantindo assim que os clientes eles possam ter acesso às informações rapidamente, de forma segura, ou seja, essa nova implementação ela vai acabar dando uma maior segurança para toda a questão da documentação, que estão nos servidores de arquivos, e vai centralizar também essa documentação, e com isso vai dar uma segurança em que essa documentação ela vai estar em um local seguro, e então não vai comprometer essa documentação para que vaze algum documento e que deixe essa empresa com vários problemas. E outras argumentações em que você pode levar como justificativa que necessite essa nova mudança baseado na versão na qual você vai inserir, como também proteger as informações da empresa, para que caso aconteça um roubo, seja dos servidores ou laptops, essas informações elas não podem ser acessadas, uma vez que essa nova implementação está trazendo ali
novas políticas e que essas novas políticas dão uma sensação de segurança maior e que ela vai garantir a integridade das informações, e entre outras argumentações que você pode levar que justifique a necessidade de mudança. Então, esses objetivos de um negócio que você deve conhecer também, além de você saber a questão ali do contexto no qual essa empresa está inserida, o ramo de atuação dela, é você conhecer ali todos os setores da empresa, né? Então você deve fazer um levantamento de todas as versões e programas que existem nos setores da empresa e fazer a questão da junção de todos esses setores. Então eu tenho que fazer um levantamento ali dos softwares e versões de cada departamento, do RH, de vendas, de compras, marketing e entre outros, para que eu verifique se os programas nos quais já possuem esses departamentos, eles não vão ter incompatibilidade com a nova versão em que eu vou implementar do Windows 7. Entende? Porque uma vez que tem essa questão de incompatibilidades, ou seja, vai trazer mais desvantagens do que vantagens, então não seria recomendado fazer essa nova implementação da versão, uma vez que trazendo essa questão de várias incompatibilidades com os programas existentes e não temos soluções para essas incompatibilidades, vai acontecer que essa empresa minha ela vai ficar ali menos competitiva na área que atua e então ela pode com o tempo ali acabar falindo. Outra questão, além de você fazer a questão de levantamentos de softwares e versões dos departamentos, é você realizar junto com os responsáveis de cada departamento, ou seja, o coordenador de RH, o gestor, como também dos outros departamentos, a questão das mudanças, né? Ou seja, você levar essa nova versão e dizer o que vai mudar ou não, baseado ali na questão das versões de softwares que já existem nesses departamentos, para que o gestor ele compreenda o que essa nova versão ela vai acarretar em relação ao seu setor e então você consiga ali, diminuir a quantidade de problemas com essa nova implementação. E por fim, fazendo toda essa questão de levantamentos das versões que já existem nesses departamentos, como também trazer os responsáveis dos departamentos para essa nova implementação ou migração, você vai conseguir ter ali uma questão da verificação de benefícios versus desvantagens, ou seja, se essa nova implementação ela vai trazer mais vantagens do que desvantagens para a rede dessa empresa. Então, conhecido essa questão dos objetivos de negócio da empresa, você vai fazer o seguinte: primeira coisa, você vai montar uma equipe em que atuará no projeto de implementação ou migração dessa nova versão na rede da empresa, e montar essa equipe em que você dividiu ali profissionais das diversas áreas da empresa, ou seja, tanto os profissionais dos departamentos, em que você levou para eles a questão das vantagens em que essa atualização levará para esses departamentos, você vai definir ali os objetivos de negócio da empresa, numa segunda etapa, em que você vai juntar com a equipe, ou seja, os profissionais ali dos vários departamentos, como também os que serão responsáveis pela implementação, e vai verificar quais mudanças essa nova implementação ocasionará nessa empresa, em que você vai definir também a questão porquê da migração, em que você levantou os argumentos necessários para que essa migração ela vai trazer de benefício para essa empresa, e então você vai conseguir levar essa ideia para a direção e colocar essa migração para que ela seja colocada em prática. E caso aprovada, vai ser levada em produção. Então, sobre o projeto de migração inicial, você vai fazer mais ou menos isso. Vai montar uma equipe que vai ser responsável pela implementação, os profissionais de TI juntamente com os diversos responsáveis por cada um dos setores, para que você consiga junto com esses responsáveis dos setores e o pessoal ali do teu setor da TI consiga levar para a direção ali vários argumentos em que essa nova implementação ela vai trazer, em que vai deixar essa empresa mais competitiva. Conhecendo o ambiente atual da empresa, né, a questão ali dos softwares, enfim, de todo
as estações, servidores dessa empresa, você vai ter que documentar essa questão de configurações, sejam ativos, ou seja, sejam os programas da empresa, como também seja configurações de hardware, servidores, configurações também de roteadores, nomes de roteadores, enfim, toda a estrutura física e lógica da empresa. Então, conhecendo o ambiente atual, documente a sua rede, porque essa documentação ela vai te trazer ali várias vantagens. Além de você saber o que tem na rede da empresa, em novos projetos e atualizações dessa rede, torna mais fácil visualizar as mudanças. E quando o administrador da rede se desligar da empresa, ou seja, o que foi responsável pela atual migração, o próximo que chegar ele vai entender mais facilmente o que tem nessa empresa, já que ele vai ter uma documentação em que ele vai saber tudo o que tem nessa empresa, seja de ativo, como também de configurações de hardware físico e uma série de outros motivos que vai trazer uma melhoria na questão de novas implementações nessa empresa, como também de soluções de problemas. Então, documento a rede através ali das informações em que essa rede possui, em que você vai colocar na questão dessa documentação, procurar saber quantos servidores existem, usuários, computadores, saber os programas de cada departamento, quantas impressoras compartilhadas existem, e entre outras informações que já existem na rede dessa empresa. Além das várias vantagens em que eu já citei, em que essa documentação vai trazer, como sabe o nome da rede da empresa, o cara tem ou não, saber a senha das aplicações, como também reduzir o tempo para uma futura migração. Enfim, é o ganho de tempo e produtividade. Uma vez que você tem tudo documentado, a questão da infraestrutura dessa empresa, vai se tornar mais fácil você olhar na documentação do que ir no local, né? Então, houve um problema ali no local e você não sabe qual é a determinada configurações em que as máquinas desse local têm, você vai ter que ir lá no local físico, e isso vai acabar gerando tempo de perca, que seria o translado, e vai acabar perdendo produtividade. E você poderia ter tudo isso na palma da sua mão através de uma documentação. Além disso, também tem uma documentação de programas e versões instaladas nos computadores e que vai gerar uma padronização de softwares dos departamentos. Então, tendo essa documentação ali de programas e versões dos departamentos, né? Tendo ali os programas e versões dos departamentos de vendas, RH e compras, vai gerar uma padronização. Então, formatou uma máquina, precisa padronizar essa máquina lá no modelo do departamento, tu tem ali um documento tudo relacionado a esse departamento, e isso vai gerar uma padronização para máquinas daquele setor, como também servidores, enfim, e isso vai gerar menos manutenção nas estações, uma vez que não vai ser instalado programas ou configurações adicionais de hardware que não precisassem nesse primeiro momento, e então não vai gerar suporte em relação a esses problemas que, aliás, desculpe, essas configurações que não era nem para ter. Então, para você fazer essa documentação, você tem que responder várias perguntas, né? Como quantos e quais servidores serão migrados para o Windows 7 2008, onde estão localizados os servidores, ou seja, todas essas perguntas elas devem ser inseridas nessa documentação através de respostas, né? Onde estão os servidores da empresa, enfim. E os documentos básicos em que você deve colocar na questão em toda essa estrutura de documentação da empresa, no mínimo é o inventário de software, inventário de hardware, o inventário da estrutura lógica da rede, e que isso vai te dar uma documentação do ambiente de rede, né? Então, para que você consiga documentar todas essas informações de rede, seja de rede, no caso que eu falo no sentido, a parte lógica como a estrutura física, você tem que ter um mínimo, trazer informações voltadas ao software e de hardware, como também física e lógica da estrutura da rede, para que você consiga ter uma boa documentação e
e uma boa centralização dessas informações para que no futuro você consiga ganhar produtividade, já que você vai ter todas essas informações documentadas. Então, existem algumas informações que são necessárias para que você documente no inventário de software, hardware, como estrutura física e lógica, em que eu vou debater agora quais seriam essas informações que você teria que colocar em cada uma dessas estruturas para que você tenha uma documentação, se não completa, mas pelo menos boa de tudo que tem na rede dessa empresa. Sobre o inventário de software, você deve fazer ali um mapeamento lógico, né, da rede e das aplicações, em que nesse inventário de software você vai colocar as aplicações de estações, né, ou seja, os programas que estão nas estações de trabalho, como também servidores e suas versões, nesse documento de inventário de software, como também verificar quais programas não estão sendo mais utilizados, né, e vai então retirar da documentação. Então tu vai verificar ali nos setores as versões que estão instaladas aqui no setor de venda, como também as configurações das máquinas, e vai documentar isso no inventário de software, como também no inventário de hardware, para que você consiga, na implementação do Windows 7 em 2008, classificar a importância de urgência dessas versões que estão instaladas ali nos setores, né? Então, quando você for fazer a implementação ali do Windows 7 em 2008, você vai conseguir classificar a importância dessas versões e programas que tem, para que você consiga instalar essas versões e programas a partir da migração ou implementação do Windows 7, como também você tem a questão de uma padronização de versões de programas que estão em cada um desses departamentos, como também dos servidores. Em relação ao inventário do hardware, tu vai ter que fazer ali um mapeamento físico completo da infraestrutura da rede, né? Então, quando tu for fazer essa questão da implementação do Windows 7, tu tem que levantar quais são as localidades da rede da empresa, ou seja, como essa empresa é dividida em forma geográfica, né? Quais serão as localidades que essa empresa terá e que já tem distribuídas, para que você mapeie nesse inventário de hardware, como também levantar informações referentes a links de rede, como os links interligam dessas localidades da empresa, quais são os roteadores utilizados, quantas estações de trabalho existem, servidores, entre outras configurações. E feito todas as informações, tu tem que centralizar elas ali no inventário de hardware, né, para que você consiga manter um local seguro e que seja fácil no futuro fazer alterações pela equipe de TI, que você vai compartilhar após levantar essas informações referente ao hardware, né, o mapeamento físico da infraestrutura da rede, para que no futuro sofra alterações conforme houver necessidade. E por fim, você vai ter que fazer um inventário de estrutura lógica da rede, em que esse inventário da estrutura lógica da rede tu vai fazer um mapeamento lógico. Se no inventário de hardware tu faz um levantamento físico, no inventário de estrutura de lógica da rede tu vai fazer um mapeamento lógico, em que nesse mapeamento lógico ele deve ter informações referentes se essa empresa ela trabalha em domínio workgroup, né? Caso você for fazer a implementação em uma rede que já tenha domínio, você vai levantar as questões referentes quantos domínios já existem nessa rede, quais são os nomes de domínio, quem são os administradores, quantas sub-redes, níveis funcionais, o IP de cada controlador de domínio e demais pontos relacionados à questão de baseado de domínio como workgroup, para que tudo isso ele te dê ali uma documentação do ambiente de rede, para que você consiga gerar ali mais produtividade em relação a futuros problemas e também uma boa implementação do Windows 7, uma vez que você já conhece tudo a questão do ambiente no qual você vai implementar essa nova versão. Então, feito isso, tu vai definir a questão ali do escopo de projeto. Então, já vou entrar ali na questão de escopo de projeto dessa nova implementação do Windows 7, que nesse escopo já vou definir ali questões dos agentes que serão responsáveis pela migração, né? Ou seja, os responsáveis ali da TI e o que cada um fará na questão dessa nova implementação. E eu vou definir as questões ali também
de qual escopo eu vou utilizar, que eu poderia utilizar dois tipos de escopo para uma implementação ou migração do Windows 7 em 2008, né? No qual eles são conhecidos por um projeto de mundo ideal ou um projeto baseado em recursos disponíveis. Então, quando você faz uma implementação do Windows 7 em 2008, você tem que escolher qual projeto você vai usar para fazer essa implementação e que ela não corra tantos problemas após essa migração ou implementação. Existem dois tipos de projeto que você pode trabalhar, do mundo ideal ou de recursos disponíveis. Um projeto de mundo ideal é aquele que não tem limites, ou seja, eles são projetados todas as ações necessárias para que a migração completa ocorra. Então você planejou nesse tipo de escopo tudo que é necessário para que tu consiga fazer essa implementação do Windows 7 em 2008, ou seja, necessário que eu fale os responsáveis, caso precise de uma consultoria, você colocou nesse escopo, quanto era essa consultoria, você definiu ali tudo que era necessário e que sem se preocupar com a questão do dinheiro, né? Então vai desde os componentes da rede, que seriam as questões de configurações de hardware que você vai precisar para fazer essa implementação, até migrações de aplicações legadas, né? Que você tirou as questões de programas que já não usava mais. Então, esse tipo de projeto você não definiu a questão de... Aliás, você não se preocupou com a questão de dinheiro, né? Você se preocupou apenas com o que vai precisar, baseado em tudo que o mercado te dá de melhor para que você consiga fazer uma implementação. Geralmente esse tipo de escopo, baseado no mundo ideal, ele é inviável, uma vez que você fez todo um planejamento baseado no que era realmente preciso, sem se preocupar com a questão dos gastos. E como ele é geralmente inviável, né, as empresas elas não querem, na maioria das vezes, arcar com toda a questão do custo que esse projeto baseado no mundo ideal te dá, já que ele não tem limites, já que ele vai custar muito caro para essa empresa, você vai ter que projetar ali ações necessárias para que a migração ocorra baseado nos recursos disponíveis, né? E que você vai acabar usando um escopo baseado em projetos de recursos disponíveis, em que esse escopo, diferente ali do projeto de mundo ideal, ele vai se basear na questão do que a empresa ela já tem, né? Ou seja, o que ela já tem disponível para que você consiga fazer a implementação do Windows 7 em 2008. Que geralmente essa questão dos recursos disponíveis são, por exemplo, as questões das pessoas que já existem nessa empresa, o dinheiro disponível que a diretoria te deu para que tu pudesse fazer esse escopo e baseado na realidade da infraestrutura que existe nessa empresa, né? Então, nesse tipo de projeto, que é o baseado em escopo, ele já é baseado ali no que tem disponível, e nesse escopo aqui ele é mais limitado, ou seja, você vai fazer a implementação baseado no que tem ali disponível, sem, na maioria das vezes, fazer uma consultoria, caso houvesse a necessidade, ou ter uma configuração de hardware mais potente para os servidores, enfim. Então aí você vai acabar definindo prioridades para que esse processo de migração e implementação ocorra utilizando os recursos disponíveis. Então, mas independente ali do tipo de escopo que você escolheu, seja do mundo ideal, que seria o melhor para a implementação, já que você vai projetar tudo o que será necessário sem se preocupar com o quanto vai custar esse tipo de implementação, ou então você opte pela questão do projeto baseado em recursos disponíveis, você tem que entender que você tem que definir, independente do tipo de escolha, a questão de prazos. Então, seja você escolher um escopo baseado em recursos disponíveis, um escopo baseado na questão do mundo ideal, você vai ter que definir prazos para que você consiga fazer a implementação de todas as funcionalidades e entregar essas funcionalidades ali para o cliente, que no caso seria os departamentos dessa empresa, como também a direção. E além de definir prazos para as instalações das funcionalidades, você tem que definir tarefas, independente do escopo. E essas tarefas elas têm que ser bem claras para os responsáveis pela implementação. Então, independente ali
do escopo que você escolheu, você tem que deixar bem claro o que o fulano vai fazer, o que ciclano vai fazer, para que essa implementação ocorra com êxito e não gere ali ambiguidade para essas pessoas que são responsáveis por essas tarefas. E também saber que pode ocasionar problemas, independente do escopo que você vai escolher, porque esses problemas eles podem estar ligados a questões de doenças, ou seja, as pessoas que são responsáveis elas podem ficarem doentes e isso pode atrasar o projeto, e também erros de execução. Então você vai definir um prazo bem sincero. Não adianta nada você dizer que vai fazer em 2 meses se você não projetou os erros que poderão ocorrer durante esses 2 meses, sejam erros, problemas ocasionados a um evento da natureza, não uma doença, ou problemas ocasionados a erros de execução por não saber implementar, entre outros. E também você tem que saber que, independente do escopo, migração e implementação não ocorrem um dia para o outro, né? Então, baseado ali, dependendo do escopo que você escolheu, você tem que deixar bem claro para ali a empresa no qual você vai entregar esse projeto que o prazo em que você vai entregar é baseado em todos os problemas que poderão ocorrer. Ao final desse escopo em que você escolheu, né, você já vai ter ali uma situação bem atual do ambiente de rede, já que você fez toda a documentação, vai ter uma situação futura do ambiente de rede, já que com os inventários que você fez e responsabilidades em que você atribuiu, que cada um terá para a implementação ou migração do Windows 7, você já vai conseguir resolver problemas futuros que poderiam ocorrer, como incompatibilidade de versões de programas dos departamentos, como também no final do escopo você vai ter uma descrição dos recursos necessários, né? Já saberá ou não o que pode ser implementado, baseado ali nas questões do contexto em que essa empresa vai estar inserida, como também já vai ter definidas as questões de prioridade e prazos para que você entregue essa implementação para o seu cliente. Agora, você deve estar perguntando como você vai fazer a questão do gerenciamento do projeto, né? Então, já que você fez toda essa parte, escopo, documentação da rede, como você vai fazer a questão do gerenciamento do projeto, de implementação? Ou seja, como você vai documentar todas essas informações para que você, ao abrir esse documento, ele te dará a questão de prazos, a questão de responsáveis por cada um desses prazos de forma centralizada. Existem vários programas para que você faça trabalhe com gerenciamento de projetos, né? Um deles você pode utilizar o Microsoft Project, que ele já tem ali na ferramenta, no Office, quando você instala, e que essa ferramenta ele te dá uma questão ali de relação à questão de configurações voltadas a projeto, em que você pode definir prazos, você pode definir os responsáveis por esses prazos, ele vai te dar de forma centralizada como anda o seu projeto e o que falta para que você consiga terminá-lo. Mas, independente do programa que você use, seja o Microsoft Project ou outro, voltado ao gerenciamento do projeto, você tem que seguir todas as etapas, né? Ou seja, tem que deixar bem claro nessa ferramenta detalhar as etapas desse projeto para que você consiga cumprir os prazos, né, desse projeto e consiga, enfim, ter uma boa implementação do Windows 7 na rede dessa empresa. Além disso, como eu já falei, é fundamental que você divida essa implementação em várias fases, né, para uma melhor migração, uma vez que você vai identificar, caso ocorra um problema, qual é a fase que está acontecendo o problema. E você vai documentar isso tudo no programa que vai fazer o gerenciamento ali dessa implementação ou migração do Windows 7 em 2008. E é interessante que você também utilize ali palavras-chave para o pessoal da equipe que está sendo responsável por essa implementação do Windows 7, como
como proatividade, organização, ou seja, você incentiva as pessoas para que essa implementação ela ocorra com o maior êxito possível, não ocorram muitas falhas, como também definir a questão ali de prazos de que cada um deixar bem claro, sempre dar um feedback para também o cliente, para que ele possa saber quanto tempo falta, o que você já fez, enfim. E também, caso ocorra uma questão de falha durante seja o escopo, a documentação de rede, você fazer a questão da solução do problema imediato, né? Não deixar passar o problema para o futuro após a implementação, para que você não tenha dores de cabeças adicionais. Feito toda essa questão de escopo, documentação, enfim, chegou a hora de você fazer a questão ali da ligação de laboratórios, né? Em que você vai fazer laboratórios para que você teste essa nova versão em que você vai implementar na rede da sua empresa e você verifique questões de incompatibilidades que essa nova versão poderá ocasionar com as versões já existentes de programas em que esses departamentos dessa empresa usam, né? Então, a migração de laboratórios é algo indispensável para o processo de migração. Ela é fundamental porque é nessa fase que você vai instalar o Windows Server em 2008 e vai fazer todos os testes necessários para o processo de implementação, em que você vai testar aplicações, permissões, gerenciamento de recursos em gerais e vai identificar problemas relacionados com incompatibilidades, como eu já disse anteriormente, e então vai poder fazer a correção desses problemas antes de você fazer a implementação. Uma boa dica é que você, ao fazer uma ligação de laboratórios, voltar a teste, você isola o ambiente teste do ambiente de produção, que é um ambiente no qual já está rodando a versão atual do Windows Server, para que não ocorra problemas quando você instalar essas novas funcionalidades dessa nova versão. A outra questão é você criar um projeto piloto, né? Então, feita essa questão da parte de testes, em que você testou ali essa nova versão, verificou incompatibilidades, você instala essa nova versão em uma determinada parte da rede e verificar o comportamento dessa nova versão em relação à rede a essa parte da rede da empresa, né? Para que você verifique os últimos problemas que poderia ocasionar caso fizesse a implementação em toda a rede da empresa, e então você vai poder, durante essa fase ali de projeto piloto, que você implementou uma determinada parte da empresa, vai monitorar ali toda a questão de problemas que poderiam ocasionar e solucionar esses problemas. É importante que essa fase ela deve ser monitorada por toda a equipe da TI, então, dependendo do cargo, função, todos os membros da TI deverão monitorar essa questão do projeto piloto, essa implementação em uma determinada parte da empresa, como também essa equipe da TI deve monitorar as outras fases do projeto, para que todos eles consigam estar alinhados. E após esse projeto piloto ter sido criado com sucesso, você visto que ocorreu poucos problemas, solucionou os problemas que estariam ainda sendo ocasionados devido a essa nova versão, você vai fazer a migração do Windows 7 2008, em que você vai fazer o planejamento de domínio, espaços de nomes e entre outras configurações que serão vistas nas próximas aulas. Então, aqui é um resumão da aula, né? Em que eu expliquei sobre a questão do planejamento de migração, em que você vai planejar as etapas necessárias para que tu consiga migrar ou implementar o Windows Server em uma rede de uma empresa, que tu vai conhecer os objetivos de negócio, vai elaborar a documentação da rede da empresa, vai definir qual escopo será melhor, se é baseado no mundo ideal, com recursos disponíveis, e por fim vai em laboratórios implementar essa versão para verificar problemas que poderiam ocorrer devido a questões de incompatibilidades. Feito tudo isso, você vai para a parte de migração, e que serão vistas na próxima aula assuntos relacionados a esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que essa aula ficou um pouco demorada, mas
revejam a aula, leiam a questão aí do módulo, tudo que segue o PDF explicando esse assunto, para que você consiga compreender a próxima aula, como também todo o módulo que nós estamos falando sobre a migração no Windows 7. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero sinceramente que o vídeo possa ter trazido informações úteis que você possa aplicar no seu dia a dia. E lembro sempre que aqui no nosso canal no YouTube tem, no momento em que eu gravo esse vídeo, já são mais de 700 videoaulas sobre assuntos diversos listados aí na tela de vocês. E eu sempre estou criando novas séries, novos conteúdos. E toda semana, sem exceção, eu publico de 5 a 7 novos vídeos. É quase um vídeo novo por dia. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem o botão inscrever-se aí em vermelho. Se inscrever não paga nada e sempre que tem um novo vídeo, um novo conteúdo, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail. Se você se interessa por Windows Server e Active Directory, se quer criar uma carreira nessa área, você quer se tornar um administrador de servidores, daqueles que é disputado no mercado de trabalho, um mercado onde existem milhares de vagas em aberto para profissionais que são realmente qualificados, é uma área, instalação, planejamento, administração, segurança de servidores com Windows Server, é uma área onde sempre tem mais vagas de emprego, mais oportunidades do que profissionais qualificados. Então, mesmo que você seja completamente iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado Windows Server, você quer aprender da maneira certa, desde o começo, aprender a teoria necessária, depois instalar, configurar, administrar, tudo passo a passo, eu recomendo este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici, que é considerado a Bíblia do Windows Server. Ele é baseado no Windows Server 2012, mas se aplica integralmente ao Windows Server 2016 e ao Windows Server 2019. Se você estiver lendo o livro e tiver alguma dúvida sobre uma das versões 2016, 2019, como fazer um exemplo do livro, nós disponibilizamos nosso contato por e-mail, por WhatsApp, para você tirar dúvida. E neste endereço aqui, você tem todas as informações sobre o livro e, além de tudo, uma promoção especial com ótimo desconto e ótimas opções de pagamento, parcelamento, tá bom? Se quer aprender, quer dominar o Windows Server, este é o ponto de partida para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para vocês, reforço o que eu já disse antes, serem avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, usem o campo comentário que tem abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desse conteúdo, compartilhando os links, indicando por e-mail, por WhatsApp, por Face, por Instagram, para os amigos conhecidos que vocês saibam que têm interesse em aprender mais sobre o Windows Server e Active Directory. Quanto mais compartilhamentos, mais empolgado eu fico e mais vídeos eu trago aqui para vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e fiquem ligados, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Excelente estudo a todos!